Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje que nós iremos escutar, ela nos coloca diante de uma verdade muito séria para a nossa vida espiritual. No Evangelho segundo São Lucas, que será a base da nossa reflexão, Jesus expulsa um demônio que era mudo. Mas ao invés de todos se alegrarem, alguns começam a acusá-lo e a duvidar da ação de Deus. E é justamente aí que Jesus nos revela que não existe neutralidade no reino de Deus. Ou nós estamos com Ele, ou nos afastamos dele. Hoje, meus irmãos, o Senhor quer falar ao nosso coração. Portanto, estejamos atentos para a palavra de Deus. Refletiremos sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos do 14 ao 23. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído. E cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com quem está o meu coração? Meus irmãos e minhas irmãs, neste trecho do Evangelho que nós acabamos de ler, São Lucas nos revela que Jesus veio para libertar e não para oprimir. Ele começa mostrando Jesus expulsando um demônio que tornava um homem mudo. Quando o demônio sai daquele homem, ele volta imediatamente a falar. Isso por si só nos revela que quando Deus age, ele nos devolve a nossa dignidade, a liberdade e também a vida. Mas algumas pessoas, incapazes de reconhecer o bem, dizem que Jesus expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu. E é aí que Jesus então responde com uma lógica muito clara. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Em outras palavras, irmãos, Jesus está dizendo que o mal não luta contra o próprio mal. Se alguém está sendo libertado, é porque o reino de Deus já está agindo. E aqui aparece o grande ensinamento deste Evangelho. Quando Deus entra na vida de alguém, as cadeias começam a cair. Quantas vezes, meus irmãos, nós também ficamos presos aos nossos medos, aos nossos pecados, aos nossos ressentimentos ou até mesmo aos vícios espirituais. Mas quando nós deixamos Jesus agir, algo dentro de nós começa a se abrir. Agora também precisamos entender que quando Deus age, o nosso coração precisa decidir.
Nós vimos que, diante daquele milagre, alguns acreditaram, outros duvidaram e outros ainda pediram mais sinais. E isso vai nos revelar que nem sempre o problema é a falta de sinais, mas a resistência e a dureza do nosso coração. E diante disso, Jesus então usa uma imagem forte. Ele diz que quando um homem forte guarda a sua casa, os seus bens estão seguros. Mas quando chega alguém mais forte, vence-o e toma suas armas. Jesus está nos revelando, meus irmãos, quem Ele é. Ele é o mais forte. O inimigo pode até tentar aprisionar o coração humano, mas quando o Senhor entra na vida de alguém, o poder do mal perde a autoridade. E aqui está a esperança para nós deste Evangelho. Porque nenhuma prisão espiritual, meus irmãos, é maior do que o poder de Jesus. Mas este Evangelho vai nos ensinar ainda que não deve existir neutralidade na nossa vida espiritual. Vejam, Jesus pronuncia uma frase que é como um raio de luz que atravessa a nossa consciência. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. Irmãos, Jesus não está falando apenas de uma oposição externa. Ele está falando de uma decisão interior, de uma determinada decisão. Na vida espiritual não existe meio termo. Ou nós abrimos o coração para Deus, ou pouco a pouco o nosso coração simplesmente se fecha. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que Deus não quer apenas parte do nosso coração. Ele quer o nosso coração por inteiro. O nosso Deus é um Deus ciumento, meus irmãos. E muitas vezes nós queremos dar apenas um pedaço da nossa vida para Deus e guardar o outro pedaço só para nós. Mas o amor de Deus, ele é total. E ele nos pede também uma resposta total. Este Evangelho nos leva a uma pergunta muito pessoal, meus irmãos. Quem será que está governando o meu coração? Será que é Cristo? Ou será que são os meus medos, as minhas feridas, o meu orgulho, o pecado que se tornou para mim costume? Jesus hoje não vem acusar aqui ninguém. Ele vem nos libertar. Ele é o mais forte que entra na casa do nosso coração para quebrar tudo aquilo que ainda nos aprisiona. Mas para isso, meus irmãos, é preciso permitir que ele entre. Jesus vai terminar o Evangelho de hoje com uma frase que não permite para nós nenhuma indiferença. Quem não está comigo, está contra mim. Essa palavra não é uma ameaça, irmãos, mas um convite à decisão. Hoje Deus nos chama a sair da superficialidade da nossa fé. Não basta admirar Jesus, não basta dizer que acreditamos nele. É preciso entregar o nosso coração por inteiro. Porque quando Cristo realmente entra na nossa vida, meus irmãos, o mal perde a sua força. As cadeias se quebram, as escamas caem dos nossos olhos e a nossa alma reencontra a liberdade. Meu coração está realmente com Cristo ou apenas perto dele? Essa resposta é importante, meus irmãos, porque quando o coração está com ele, é sinal de que o reino de Deus já começou dentro de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.